A paz do Senhor. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã, que é do curso de bacharel em Teologia. Você pode ser um aluno do modular ou do intensivo, mas nós pedimos a você que, estando a estudar estas avas, você veja todas elas, mas que também você considere o que foi determinado pelo seu professor, porque será o que ele determinou que dará a você a questão da sua avaliação, ou seja, as suas notas. Então considere os trabalhos exigidos, as leituras, se além das avas tiver as vás. Então considere sempre isso. Este é o quarto AVA da aula dupla 2, na primeira parte da nossa aula 4. E nesta aula dupla, estamos tratando do assunto os 5 métodos da apologética. Podemos, contudo, considerar a proposta de Stephen Ben Cohen em seu livro 5 Visões sobre Apologética. Na verdade, ele é a base para essa proposta dessas avas. Nós estamos a utilizar o material de Cohen. E, inclusive, nós temos esse site que você pode olhar, mas também você pode procurar adquirir o livro. Seria o ideal que você adquirisse o livro dele e lesse detalhadamente. Talvez até algum professor venha a exigir isso de você. Então, considere o plano avaliativo que será dado a você. Os 5 métodos são o método clássico, o método evidencial, o método do caso acumulativo. Esses 3 nós já vimos nas avas anteriores. E hoje nós vamos então começar a trabalhar o método pressuposicional e depois falaremos do último método, que é o da epistemologia reformada. Vamos entrar então no método pressuposicional. São teoristas deste método John Frame, Cornelius Van Til, que é um grande teólogo com muitos livros, muito reconhecido entre o mundo teológico, Gordon Clark, ou também muito conhecido, e Gregor Bansay. Bom, vamos falar então sobre esse método. Você está vendo que tem pessoas que o defendem, e você pode até procurar um pouco mais acerca dessas pessoas, até mesmo na internet, o que eles propõem. Mas vamos lá. Vamos estar a ler, os nossos slides e ver então detalhes sobre esse método, tentando então compreendê-lo dentro da proposta teórica dele. Devido aos efeitos noéticos do pecado, os pressuposicionalistas geralmente sustentam que não existe terreno comum suficiente entre crentes e incrédulos, que permitiria aos seguidores dos 3 métodos anteriores alcançar os seus objetivos. Porque os 3 anteriores, eles consideram a teologia natural, que seria a revelação de Deus a todos. Já no caso específico pressuposicional, que tem a sua base na proposta reformada, principalmente de Martinho Lutero, que considerou que a natureza humana ela é totalmente corrompida, Então, dentro dessa proposta, os pressuposicionais, que são também chamados reformados, eles levantaram essa tese. Eles então falaram, não dá para conversar, porque a natureza deles está totalmente corrompida, eles não vão compreender a revelação natural de Deus. Eles precisam de algo mais. Então é a partir daqui que começa essa proposta. E também quem segue essa linha. Aqui então teríamos um abismo entre o crente e o incrédulo. Um abismo de percepção de mundo. Por causa do quê? Da natureza. Enquanto o crente ele recebe uma nova natureza em Cristo Jesus e é uma nova criatura em Cristo Jesus, ele começa a perceber, pela atuação do Espírito Santo na vida dele, a revelação natural de Deus. Mas o incrédulo não. Bom, essa é a proposta desse método. Você pode discordar, ou talvez você pense assim. Em cada método você pode estar de acordo ou estar contra, mas esteja a perceber a teoria.
ok? Mesmo que esteja julgando, mas esteja a perceber. Vamos lá. O apologista deve simplesmente pressupor a verdade do cristianismo como ponto de partida apropriado na apologética. Então, a base é a verdade, revelada pelo cristianismo, que tem a sua base aonde? Na Bíblia Sagrada. Aqui, a revelação cristã nas Escrituras, ou a Bíblia, é o quadro através do qual toda experiência é interpretada e toda a verdade é conhecida. Várias evidências e argumentos podem ser estabelecidos em favor da verdade do cristianismo, mas esses, no mínimo, pressupõem implicitamente premissas que podem ser verdadeiras apenas se o cristianismo for verdadeiro. Quer dizer, a base da revelação provém da Bíblia. É muito forte isso nos reformados, a ponto mesmo daquela frase, né? Que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Bom, vivemos um ambiente de fé e muitos de nós, na prática, somos pressuposicionalistas. Isso é um fato. Acreditamos muito na apresentação da verdade sem a preocupação de que o outro tenha de aceitar, porque é verdade. Os pressuposicionalistas tentam, então, argumentar transcendentalmente. Isto é, eles argumentam que todo significado e pensamentos, na verdade, todo fato, pressupõe logicamente o Deus da Escritura. Bom, apesar do pressuposto ser verdadeiro, Deus é suficiente para convencer o incrédulo, e isso eu creio que ninguém, de nenhum método apologético, vai discordar, certo? Porque Deus é suficiente para convencer o incrédulo. Todos acreditam nisso. Mas a base dos pressuposicionalistas é que que somente a atuação divina, né, através de uma atuação específica, que é o que eles pressupõem, a verdade da Bíblia, do cristianismo, é que vai convencer o incrédulo. Agora, nós temos problemas que nós precisamos de chamar a atenção e temos que também considerar esse método segundo essa crítica. Então vamos ver lá, com respostas, né, claro. Tendo um problema que Vinícius Pimentel coloca em seu artigo, baseado no livro de Corno, né, que são os 5 métodos apologéticos, e ele então coloca o seguinte: ao demonstrar que os incrédulos não podem argumentar, pensar ou viver sem pressupor Deus, os pressuposicionalistas tentam mostrar que a cosmovisão deles é inadequada para explicar suas experiências do mundo e fazer os incrédulos enxergarem que somente o cristianismo pode fazer a experiência deles ter sentido. Aí vem então a pergunta, que é levantada então aqui por este crítico do método. A questão é: não temos de ter argumentos para convencer? Apenas esperar que o Espírito Santo convença? Então, esse é o argumento, um primeiro argumento levantado. Eu vou levantar depois outro, mas vamos tentar responder isso com um dos defensores, que é Van Til, né, um grande teólogo, em seu livro Apologética Cristã, que você pode também adquirir e ler, principalmente quem defende esse método, né, que propõe uma resposta a essa pergunta. E a resposta que ele dá é a seguinte: o pregador reformado, para ele então os reformados são pressuposicionais, né? Então o pregador reformado descansa no poder do Espírito Santo quando fala aos homens que eles estão perdidos em pecado e necessitam de um Salvador. O pregador reformado não reduz a sua mensagem para que ela tenha aceitação do homem natural. Ele não diz que a sua mensagem é menos verdadeira por ser rejeitada pelo homem natural. O homem natural está, em virtude de ter sido criado à imagem de Deus, sempre acessível à verdade, acessível à penetração da verdade pelo Espírito Santo. Então, para ele, toda a ação verdadeira tem que ser promovida pelo Espírito Santo. Esse é o argumento que Van Til diz. É uma convicção. Agora, outra questão que também é levantada é: a apologética pressuposicional usa de um raciocínio circular? Por exemplo, usando a Bíblia para provar a Bíblia? Porque esse é um assunto que é levantado. Veja, Massimo Lorenzini,
no site expositivos.com, estudos teológicos, aí está o site, se você quiser anotar, é só parar a aba e anotar, né? Toda vez que eu coloco um endereço é muito simples, para a aba e anota. Vamos lá. Ele diz o seguinte: minha resposta é que todo mundo usa um raciocínio circular. Quando um pressuposicionalista começa com a cosmovisão cristã para defender a mesma, isto é, de fato, circular. Quando se usa um raciocínio circular, geralmente é um argumento fraco. No entanto, quando estamos falando de um critério intelectual final, uma certa quantidade de circularidade é inevitável. Aí então, Lorenzini cita um artigo de Michael Kruger, denominado no seu livro, né, The Sufficiency of Scripture in Apologética, que apareceu na edição The Master Seminary Journal, na verdade apareceu no jornal. Está aí o site que você pode olhar, no ano de 2001. Vamos ver então o que ele diz. Ele diz o seguinte: negar circularidade quando se vai para uma autoridade última é sujeitar-se ao infinito regresso de razões ou argumentos. Se uma pessoa sustenta certa visão, a visão dele é A. Então, quando A é desafiado, ele apela para razões B e C. Mas, naturalmente, as razões B e C certamente são desafiadas quando ao porquê elas seriam ser aceitas. Então a pessoa teria que oferecer o D, E, F, G como argumentos para o B e C. Ou seja, percebe? O processo, ele continua a falar, e o processo é continuamente, obviamente tem que parar em algum lugar, porque um regresso infinito de argumentos não pode demonstrar a verdade das conclusões de alguém. Assim, toda cosmovisão e cada argumento deve ter um último, não questionado, um ponto de partida de autentificação. Nesse caso, a circularidade do argumento de um fator tem um fator principal. Deus é a autoridade suprema e final, então não precisa de se justificar com a opinião de outro. O problema, então, não é a circularidade do argumento, é a autoridade de Deus, pois quando um juiz determina se é Supremo Tribunal, não tem mais instância superior. Ele determinou. Mas por que você determinou, juiz? Porque eu sou o juiz. Esse seria o argumento dele. Eu sou o juiz, eu analisei, e é essa que é a definição final. Mas você tem que se argumentar em outra coisa. Não, eu decidi. Então eu vou para um Supremo Tribunal. Mas esse é o Supremo. Deus é assim, ele é o Supremo Tribunal. Ele não é questionável. Então, quando o homem discute a regularidade, e nisso daqui eu estou a defender essa proposta, porque ela também acaba afetando todos os métodos apologéticos. Né? Quando alguém se baseia em Deus para ser a verdade final. Então, preste atenção nisso. Deus é o final, ou o início. Né? Então, veja, não há nada e ninguém superior a Deus. E aí nós temos o texto bíblico de Hebreus 6,13 que diz: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior para quem jurasse, jurou por si mesmo. Então ele é o maior. Nada há superior a ele. Não há argumento maior das palavras que ele falou. E se a Bíblia, como nós cremos, é a palavra de Deus, então não há argumento contrário à Bíblia. Ela é a palavra final. Na dúvida, sempre ela é a resposta. Teoricamente, seria assim dentro do ponto de vista cristão. Pelo menos reformado, protestante, evangélico, pentecostal, seja o que for. Ok? Bom, então a gente já terminar aqui o método pressuposicional. Vamos passar para o próximo, na próxima aula. Aqui o professor Marco Faleiro, na Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. Deus abençoe você, que você continue a ver as próximas abas. Amém?